Graça e paz a todos. Você já parou para pensar que Jesus, ele era totalmente diferente de todos os religiosos da sua época? Claro, isso é notável quando você lê os evangelhos. Por exemplo, nos evangelhos há uma passagem muito interessante. Você vai encontrar nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Precisamente em Marcos, no capítulo 2, verso 17, Jesus diz a seguinte palavra, que é uma resposta a um questionamento dos religiosos. Os sãos não necessitam de médicos, sim os doentes. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Em que ocasião? Foi em ocasião em que ele chamou um homem considerado por todos de Israel, mas especialmente pelos religiosos, como um homem pecador, até mais do que pecador, um traidor da pátria, porque ele estava a serviço dos poderosos, ele era um coletor de impostos, portanto servia aos dominadores romanos. Este homem era Mateus, que nós sabemos se tornou um dos apóstolos de Jesus, inclusive um dos autores dos evangelhos, precisamente o primeiro evangelho nas nossas Bíblias, ali no Novo Testamento. Mas qual era o problema desses homens religiosos? Eles acreditavam que Jesus só precisava ou só podia andar com pessoas que andavam corretamente, perfeitamente, justamente, e eles se achavam os tais. Pessoas sem enfermidade espiritual, pessoas sem defeitos na sua vida moral, pessoas perfeitas e justas. Portanto, Jesus não deveria, de forma alguma, andar com eles. Ao contrário, eles sentiam um grande ciúme e inveja porque Jesus era seguido por multidões, enquanto eles não estavam sendo seguidos pelas pessoas. Eles se achavam melhores até que Jesus e, inclusive, faziam várias acusações a Jesus. Pouco tempo depois, eles já estavam com tanto ódio de Jesus, que já estavam no capítulo 3 de Marcos, vai mostrar isso logo no início, que eles já estavam até fazendo uma macumanação, um acordo bem promíscuo, um acordo bem tenebroso com os herodianos, que eram políticos partidários de Herodes, para tirar a vida de Jesus. Está lá, capítulo 3, 6 de Marcos, você vai ver isso. Portanto, aqueles homens se irritavam com Jesus porque ele não era como eles. Aquele Jesus que eles estavam ali vendo não era um homem simplesmente que olhava para os religiosos e queria ser seguido apenas por pessoas, entre aspas, perfeitas, justas. Não, Jesus, ele sempre buscou estar no meio do povo. E esta é uma lição muito forte para nós hoje. Ele queria e ele buscava entre aqueles da sociedade que eram os desprezados, aqueles que eram vistos como pecadores. Não porque Jesus tivesse prazer no que eles faziam, ou porque apreciava, ou não se importava com o que eles faziam. Ao contrário, Jesus os atraía para transformá-los. Ele dizia, como disse aquela mulher que foi pega em adultério e condenada pelos homens religiosos, olha, ninguém te condenou? Eu também não te condeno, mas vá em paz e não peques mais. Jesus, ele andava com essas pessoas porque queria mudar suas vidas, como fez com Pedro, que também era um homem cheio de falhas, cheio de erros, cheio de pecados na sua vida. Ele podia transformar qualquer um, até mesmo um fanático religioso, que posteriormente, depois da sua ressurreição, foi chamado para ser um dos apóstolos, um apóstolo tardio, como esse mesmo apóstolo vai dizer, né, o apóstolo Paulo, que foi perseguidor dos seguidores de Jesus, inclusive participando da condenação e morte de alguns cristãos. Mas ele foi transformado. É este Jesus que nós queremos, não é? É esse Jesus que precisamos e é esse Jesus que devemos imitar. Nós não devemos rejeitar os excluídos da sociedade. Ao contrário, Jesus, como no último sermão que eu preguei na igreja, ele tinha cheiro de gentalha, porque ele não queria andar apenas com os perfeitos.
Ele não buscava andar com os justos e santos. Ele procurava influenciar e transformar os perdidos. Será que nós também não falhamos às vezes em querer apenas estar em um grupo fechado de santos? Nós precisamos olhar para os que estão fora. Nós não podemos deixar de olhar para aqueles que estão sendo excluídos pela sociedade. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos ser diferentes. E essa diferença, quando Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, ela atrai pessoas. Jesus atraía pessoas porque ele amava as pessoas e se colocava junto com elas. Ele comia com elas. O problema ali é porque Jesus está participando de uma ceia. Participar de uma ceia, de um banquete, não é simplesmente comer algo. É relacionamento. Nós precisamos olhar para os necessitados. A igreja precisa se encarnar na sociedade. A igreja precisa olhar para os que estão se perdendo e atraí-los com amor, com misericórdia, como Jesus atraiu. Se você se vê como um pecador, a igreja é para você. Se você vê como um justo e perfeito, talvez você não precise estar na igreja. A igreja, como eu sempre digo, é um lugar para doentes, é para pessoas cheias de falhas, porque é por meio do Evangelho que nós somos transformados. Nós precisamos de Jesus e Jesus é pregado na igreja. Por mais que alguém fale, mas a igreja é cheia de falhas. A igreja não é perfeita. Mas onde você vai ouvir o Evangelho constantemente? Não é no shopping center, não vai ser no Congresso Nacional, não vai ser nas empresas, ainda que volta e meia pode haver algum momento em que as pessoas permitam a pregação do Evangelho em empresas, escolas, universidades, mas é na igreja. É na igreja, na comunhão, que nós vamos sendo transformados, sendo tocados, sendo libertados da nossa vã maneira de viver, porque só Jesus pode transformar nossas vidas. Amém.